Olá, bom dia. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo de número 3, que diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos, capítulo 9, versículo de número 11, diz assim: E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você acredita que uma pessoa pode ser transformada? Que é possível uma pessoa mudar? É possível alguém que seja considerado um mau elemento, uma pessoa temida pela sociedade, uma pessoa talvez até desprezada pela sociedade. Você acredita que essa pessoa pode se transformar em uma nova pessoa? Em um novo homem? Olhando para a Bíblia, nós vemos aqui a história de Saulo, que depois conhecido como o grande apóstolo Paulo. Nós vemos a grande transformação que Deus fez na vida desse homem. Saulo era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, um homem religioso, nascido em Tarso, que desde pequeno foi levado a Jerusalém para estudar aos pés de um dos maiores rabinos da época chamado Gamaliel. Saulo cresceu aprendendo a Torá, aprendendo os preceitos de Deus, mas todavia ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Somente alguns anos depois, quando certo dia, Saulo, perseguindo a igreja de Jesus Cristo, pede cartas de autorização para ir até a cidade de Damasco, prender alguns cristãos. Quando Paulo está indo até Damasco, a Bíblia diz que por volta do meio-dia veio-lhe uma luz muito forte, muito mais forte e intensa do que o sol do meio-dia, e derrubou ele. E ele ouviu uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz era a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz todo-poderosa, aquele que tem todo o poder. Porque até então Saulo pensava em perseguir os cristãos e a igreja de Deus, quando na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso. A partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo começa uma transformação na vida de Paulo. Ele é tocado por Deus, ele é convencido pelo Espírito Santo e ele vai ter a sua vida transformada. Nós notamos que a partir desse momento, a primeira atitude de Paulo ao se converter é que ele vai ter uma busca por Deus em oração. Nós entendemos que uma das características de alguém que é transformado por Deus, uma das características de alguém que é verdadeiramente alcançado por Jesus Cristo é ter uma vida de oração. Porque todo aquele que é convertido, transformado, mudado pelo Senhor Jesus, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma busca em Deus em oração. É impossível alguém dizer que é cristão e não ter uma vida de oração. É impossível alguém dizer que é crente, que teve um encontro com Cristo, mas não busca Ele em oração. Se uma pessoa diz que serve a Deus, que é um cristão, que acredita em Deus, mas não busca Deus em oração, pode ter certeza que isso não é verdade, é apenas uma presunção. Porque aquele que tem um encontro com Deus, com certeza, ele tem o prazer em estar aos pés de Cristo. Ele tem o prazer em estar com Deus em oração. Nós vemos na vida de Paulo muitas características. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um pregador. Paulo era sábio. Paulo tinha vários dons de Deus. Paulo um grande missionário que levantou e pregou, fez grandes obras e Deus usou a vida dele de uma maneira poderosa. Mas uma das maiores características da vida desse homem é que esse homem tinha uma vida de oração. E a pergunta para nós nesta manhã é: como que está a tua vida de oração? Como que está o teu tempo com Deus? Quantos minutos você dedica para Deus durante o seu dia, durante a sua vida diária com Deus? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos convencer de que sem oração não vamos conseguir.
Sem oração, não vamos alcançar o objetivo. Sem oração, é impossível ter comunhão com Deus. Que Deus abençoe você nesse dia, que Deus lhe guarde e que possamos voltar à oração. Deus abençoe em nome de Jesus.